O casamento grupal, que na Austrália ainda é casamento entre classes, casamento em massa de uma classe inteira de homens, muitas vezes disseminada por toda a amplidão do continente, com uma classe de mulheres igualmente disseminada, esse casamento grupal, visto de perto, não parece tão horrendo como imagina a fantasia filisteia habituada às atividades dos bordéis. Pelo contrário, demorou muitos anos até que se percebesse sua existência, e até em tempos mais recentes, essa existência voltou a ser questionada. Ao observador superficial, apresenta-se como um casamento monogâmico mais solto, e em alguns momentos, como uma poligamia acompanhada de infidelidade ocasional. É preciso passar anos estudando, como fizeram Lorimer Fison e Alfred William Howitt, para descobrir a lei reguladora dessas situações matrimoniais, cuja praxis parece antes familiar ao europeu comum. A lei segundo a qual um negro australiano na condição de forasteiro, milhares de quilômetros distante de sua terra natal, entre pessoas cuja língua lhe é incompreensível, ainda assim encontra de aldeia em aldeia, de tribo em tribo, mulheres que se entregam a ele sem oferecer resistência nem reclamar, e segundo a qual aquele que tem várias mulheres cede uma delas ao hóspede para o pernoite. Onde o europeu só vê imoralidade e ilegalidade, na verdade vige uma lei rigorosa. As mulheres pertencem à classe conjugal do forasteiro e, por conseguinte, são suas esposas natas. A mesma lei consuetudinária que instrui o contato entre os dois proíbe, sob pena de banimento, qualquer relação fora das classes conjugais que se correspondem. Mesmo quando mulheres são raptadas, como acontece com frequência e em algumas regiões é a regra, a lei das classes é rigorosamente observada. Aliás, no caso do rapto de mulheres, já se percebe um vestígio da transição para o casamento monogâmico, pelo menos na forma do casamento do par. Depois que o jovem rapta ou sequestra a menina com a ajuda de amigos, todos eles, um após o outro, servem-se sexualmente dela. Mas depois disso ela é considerada a esposa do jovem que organizou o rapto. Em contrapartida, se a mulher raptada consegue fugir do esposo e é pega por outro, ela se torna esposa deste e o primeiro perde sua prerrogativa. Ao lado e no interior do casamento grupal, que subsiste em toda parte, vão se compondo, portanto, relações de exclusividade. Vão se formando pares por períodos mais longos ou mais curtos, paralelamente à poligamia, de modo que o casamento grupal está em processo de extinção também ali, só restando saber quem desaparecerá primeiro sob a influência europeia, o casamento grupal ou os negros australianos que o praticam. Em todo caso, o casamento de classes inteiras, como o vigente na Austrália, é uma forma muito inferior e primitiva do casamento grupal, ao passo que a família punaluana, pelo que sabemos, constitui seu estágio supremo de desenvolvimento.
A primeira forma é a que parece corresponder à condição social dos selvagens errantes, enquanto a segunda já pressupõe assentamentos relativamente consolidados de comunidades comunistas e leva diretamente ao estágio seguinte de desenvolvimento. Certamente ainda encontraremos outros estágios intermediários entre os dois. Temos diante de nós um campo de investigação que acabou de ser aberto, mas ainda nem foi pisado. Família de um par. Certa formação de pares, por um prazo mais curto ou mais longo, já acontecia no casamento grupal ou ainda antes. O homem tinha uma esposa principal, ainda não se poderia dizer esposa favorita, entre as suas muitas mulheres, e ele era para ela o principal esposo entre os demais. Essa circunstância contribuiu consideravelmente para confundir a cabeça dos missionários, que viam no casamento grupal, ora uma comunhão indiscriminada de mulheres, ora um adultério arbitrário. Porém, essa formação de pares por costume tinha de se consolidar cada vez mais, à medida que a gens ganhava forma definitiva e à proporção que aumentava a quantidade de classes de irmãos e irmãs, entre os quais o casamento era impossível. O impulso para o impedimento do casamento entre parentes consanguíneos, dado por meio da gens, levou ainda mais longe. Assim, descobrimos que, entre os iroqueses e a maioria dos outros índios, que se encontram no estágio mais baixo da barbárie, é proibido o casamento entre os parentes enumerados pelo seu sistema, que são várias centenas de tipos. Nessa complexidade crescente de proibições do casamento, os casamentos grupais foram sendo gradativamente impossibilitados. Eles foram substituídos pela família de um par. Nesse estágio, um homem mora com uma mulher, mas de tal maneira que a poligamia e a infidelidade ocasional são mantidas como direitos dos homens, mesmo que a primeira raramente ocorra, por razões econômicas. Ao passo que das mulheres geralmente se exige a mais rigorosa fidelidade pelo tempo que durar a convivência, e o adultério cometido por elas é cruelmente castigado. Porém, o laço matrimonial pode ser facilmente cortado por uma ou outra parte, e os filhos, filhas, continuam pertencendo exclusivamente à mãe. Nessa exclusão cada vez mais exacerbada dos parentes consanguíneos do laço matrimonial, também continua a atuar a seleção natural. Nas palavras de Morgan, os casamentos entre gentes não consanguíneas geraram uma raça mais robusta, em termos tanto físicos quanto espirituais. Duas tribos progressistas se mesclaram e os novos crânios e cérebros se dilataram naturalmente até abranger as capacidades de ambas. Desse modo, as tribos de constituição gentílica necessariamente predominaram sobre as que ficaram para trás ou as arrastaram com o seu exemplo. Consequentemente, o desenvolvimento da família na pré-história consiste no constante estreitamento do círculo, dentro do qual vigora a comunhão conjugal
entre os dois sexos, e o qual originalmente abrangia toda a tribo. Pela exclusão continuada, primeiro dos parentes mais próximos, depois dos cada vez mais afastados, e por fim dos parentes meramente agregados pelo casamento, todo tipo de casamento grupal acaba sendo inviabilizado na prática. O que sobra no fim é o par, unido ainda por um tempo por laços frouxos, a molécula cuja dissolução faz com que o casamento como tal deixe de existir. Já a partir disso fica evidente que o amor sexual individual, no sentido atual do termo, pouco teve a ver com o surgimento do casamento monogâmico. Isso fica provado de modo ainda mais cabal pela praxis de todos os povos que se encontram nesse estágio. Enquanto em formas anteriores de família, os homens nunca estiveram mal supridos de mulheres, tendo-as pelo contrário em quantidade mais do que suficiente, nesse novo estágio as mulheres se tornaram raras e requisitadas. Por conseguinte, a partir do casamento do par, começa o rapto e a compra de mulheres. Sintomas muito difundidos, mas nada além disso, de uma mudança muito mais profunda já ocorrida. Entretanto, esses sintomas, meros métodos para arranjar mulheres, foram reformulados pelo pedante escocês MacLennan como casamento mediante rapto e casamento mediante compra, em classes de famílias específicas. Também, de resto, entre os índios americanos e em outras partes, no mesmo estágio, as tratativas para o casamento não são assunto dos envolvidos, que muitas vezes nem são consultados, mas de suas mães. Com frequência, duas pessoas totalmente desconhecidas são prometidas em casamento e inteiradas do negócio já fechado, só quando se aproxima o momento de se casar. Antes das núpcias, o noivo dá presentes aos parentes gentílicos da noiva, ou seja, aos parentes por parte da mãe, não ao pai e sua parentela, e esses presentes são considerados o dote de compra pela moça cedida. O casamento permanece dissolúvel pela vontade de qualquer dos dois cônjuges. No entanto, em muitas tribos, como na dos iroqueses, formou-se uma opinião pública adversa a tais separações. Em caso de brigas, os parentes gentílicos de ambos os lados interferem como mediadores, e só quando isso não leva a nenhum resultado é que ocorre a separação, permanecendo os filhos, filhas com a mulher, e dali em diante cada parte está liberada para casar novamente, se quiser.